Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Hispanenca. Eu sou o Rodrigo Canhoto, estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha e hoje estamos aqui para fazer acho que se pode dizer uma mini-análise ao clássico de ontem, a meu ver talvez o pior clássico dos últimos anos, ou seja, em que temos uma equipa que faz apenas 4 remates, 0 à baliza, quer dizer muito do jogo, mas o jogo que assim, as suas polémicas, não é? E, claro, as suas provocações, tanto de um lado como para o outro, não só na conferência de imprensa, mas já lá vamos. Posso começar pelo Blanco, presumo eu que seja aquele que está mais satisfeito com este resultado. O que é que achaste do jogo? Achaste o empate justo? Bem, em primeiro lugar, olá a todos os que nos estejam a ouvir, principalmente aos sportinguistas, porque ganharam ontem a Champions e acho que é de louvar essa conquista. Depois, em relação ao jogo, eu tinha dito até no Clubhouse que achava que ia ser um jogo muito aberto e que íamos ter golos. Isso percebe-se que eu não me peço nada disto, portanto. Porque a equipa do Porto não foi assim tão para a frente como eu achava que ia. Por exemplo, deixaram o Luís Dias no banco, só o quiseram pôr mais tarde. Isso é um exemplo disso. E claro que a equipa do Sporting também não se ia estar ir pôr toda para a frente, porque a pressão estava do lado do Porto, porque é ele que está 10 pontos atrás. Mas, óbvio que não estou 100% satisfeito com o empate, porque, apesar de tudo, ainda podemos perder pontos para o Braga. Aliás, 2 pontos para o Braga, exato. Mas, óbvio que preferia ganhar, mas tendo em conta que, provavelmente, entre Porto e Braga, o Porto seria aquele que poderia causar mais controvérsia numa luta pelo título e mais complicações ao Sporting, óbvio que não acho um resultado assim tão mau quanto isso, mas é óbvio que não acho que ganhei a Liga dos Campeões. Sérgio Oliveira, claro que não. Já lá vamos. Rocha, para ti, o resultado, talvez, um mau resultado para o Porto, claramente, não há dúvida. Achaste o empate justo ou achas que o Porto merecia mais a vitória do que este empate? Bem, olá a todos. Bem, este resultado, obviamente, que é uma derrota para o Porto, porque mesmo uma vitória seria o mínimo que poderíamos atingir, porque mesmo conseguindo os 3 pontos e o Sporting não os conseguindo, ficaríamos ainda assim a 7 pontos, o que acabaria por ser ainda assim uma grande distância. Um empate ainda por cima, então, acaba por ser nada, mas mesmo nada a ver do que o Porto queria. A haver um vencedor era obviamente o Porto, e eu acho que este jogo deu para provar 2 coisas. A primeira é que o Sporting não é invencível, porque ao fim do jogo tiveram sorte, também competência, porque tiveram bem a defender, somente o Palhinha e o Adam, para mim tiveram bem nas suas posições, mas depois a sorte também existe, não é só a competência, porque últimos remates como os do Taremi, que teve 2, últimos passos, o Porto não teve nos seus dias, a eficácia não teve lá, e por isso acaba por ser sorte não ter havido golos para o lado do Porto. Isto é um pouco... Eu não sei bem o que é dizer, porque foi um jogo em que acho que o Porto claramente podia ter ganho. Os primeiros 15 minutos eu diria que foram os mais equilibrados, porque a partir daí o Porto teve por cima. O único lance perigoso que o Sporting teve foi um contra-ataque do Mateus Nunes, que entrou na segunda parte, e só não foi cortado antes porque era o Otávio que estava do lado dele e já estava a jogar há 70 minutos ou lá o que era, e o Zaidu é que teve de vir a correr lá atrás para o tentar atrapalhar um pouco, mas o Mateus Nunes estava fresco, tinha acabado de entrar e acabou por chegar à baliza do Marchezinho, mas mesmo assim não foi um remate à baliza, o que fez com que o Sporting não tivesse um único. Do lado do Porto, assim, os lances mais flagrantes foi claramente um remate do Manafá, que o Adam defendeu, mas na minha opinião podia ter feito um cruzamento atrasado, que seria um lance muito mais perigoso. Taremi estava na área, mesmo não estando nos seus dias, acredito que poderia finalizar de melhor forma.
Um falhanço completo do Taremi que falha na bola com nenhum defesa à frente dele. O Aldan já estava batido porque tinha saído para o cruzamento, para o primeiro poste, e o Taremi podia. Era um gol, aquele lance era um gol. O Taremi é que não o concretizou. Houve um passo de Sérgio Oliveira para o Otávio, que o Otávio também não conseguiu ganhar, o Aldan saiu à bola. Houve 2 pontapés de bicicleta, o Taremi fez um grande pontapé de bicicleta, a bola saiu ao lado do poste. Houve um cabeceamento do Pepe num canto. Foram muitos lances que o Porto podia ter marcado, mas acabou por não o fazer. E isso acaba por ser um jogo em que a culpa é nossa. Bem, tentando ver as coisas de um lado mais neutro, acho que se tem de dizer, o Porto foi o superior, mas acho que o Sérgio Conceição teve mal até antes do jogo, na conferência antes do jogo, não só por ser esquecido do nome de um dos filhos, mas isso é outra história, mas também por dizer que o Sporting era uma equipa fácil de desmanchar. Foi qualquer coisa assim. Sim, Ou foi qualquer seja, coisa assim, mas a Ele não comunicação disse isso. social Ele não disse isso. distorceu isso tudo, porque ele disse o Sporting é uma equipa fácil de desmontar, mas é difícil de contrariar. E isso faz toda a Exatamente, sim. diferença. claro, exatamente. Portanto, eu também acho que sim. Acho que ficou bem patente neste jogo quais eram as maiores dificuldades do Sporting, mas acho que até nas dificuldades do Sporting este ano está muito forte. Mas é inegável, o Porto esteve muito superior durante praticamente os 90 minutos, como já referiram, e, e acho que se tivesse de haver um vencedor, seria o Porto. Claro que o Sporting também teve as suas oportunidades, mas senti que este talvez fosse dos primeiros jogos em que o Sporting não estivesse a jogar para a vitória. Pareceu-me a mim, mas já lá vamos. Rocha, tu tinhas aí uns lances que gostavas de partilhar? É do quê? Não são assim nada de. Acaba por não ser nada de especial, porque eu acho que mesmo com estes lances, e há um deles que para mim é duvidoso e eu não tenho certezas de nada, outro que para mim já é mais claro, mas que mesmo assim nenhum deles justificam o resultado negativo do Porto. Para mim o que é mais flagrante é o lance do Nuno Mendes com o Francisco Conceição, devia ter levado o segundo amarelo, e o Ruben Amorim acaba por perceber isso e 2 minutos depois tira-o. E depois há outro na primeira parte em que é tirado um fora de jogo ao Taremi, e depois o Inácio mete-lhe um bracinho nas costas, que eu tenho as minhas dúvidas. É fora da área, isso é óbvio, seria livre. E também tendo em conta que o Taremi isolado para a baliza seria vermelho, mas esse lance já tenho mais as minhas dúvidas. Agora é daquelas coisas, um lance daqueles no meio campo era uma falta fácil que os árbitros apitariam. E é é essa consistência que não existe no campeonato português, em que os árbitros têm medo de apitar umas coisas em lances mais perigosos e outros onde são aquelas faltinhas, apitam com uma facilidade extrema. E o que eles não percebem é que são os lances, precisamente em situações perigosas, que fazem a diferença no jogo e não aqueles lances a meio campo. Concordas com o Sérgio Conceição ao dizer que Artur Soares Dias deveria ter sido o árbitro deste encontro? Não sei se devia ter sido ou não, concordo que é o melhor árbitro português, agora se devia ter sido ou não, isso é outra história. Blanco, tens assim algo a dizer, né? Ou seja, vimos muitos lances dos jogadores do Porto a pedirem penalti. Lembro-me agora exato, foi esse lance do Gonçalo Inácio. O próprio Marega também pede penalti no lance do Nuno Mendes, que, a meu ver, acho que é Não, livre. mas o do Marega não é. Sim. Portanto, o que é que tens a dizer? Achas que houve um exagero da equipa do Porto a tentar cravar penalti, assim, ou não? Mas o do Taremi também não é, porque foi fora da área. Uhum. Relativamente aos lances que o Rocha tinha aí pegado, por exemplo, o Nuno Mendes, eu acho que sim, é uma falta feia. Provavelmente poderia ter sido um segundo amarelo, só que lá está, os árbitros em Portugal não são os mais coerentes. E depois, relativamente à do Gonçalo Inácio, eu acho que não é nada. Eu acho que a carga não acho grande coisa, sim, mas não está fora de jogo. Óbvio que não, aquilo foi tirado fora de jogo, mas não acho. Mas acho que não seria falta, acho que era um lance limpo, mas não me surpreenderia nada, como o Rocha estava a dizer, se aquilo fosse uma disputa de meio campo
fosse assinalada falta, porque, por exemplo, tivemos... Não, mas isso era óbvio. Se isso fosse Sim. no meio campo, tenho a certeza absoluta que era falta. Isso... Pois, exato. Epá, nós, ontem, neste caso foi o João Pinheiro, mas podia ter sido outro árbitro qualquer. Foi mais uma vez reflexo daquela mentalidade da arbitragem em Portugal, que é pitar qualquer contacto. Que, epá, especialmente em divididas de meio campo, não dava para ter 1 minuto e meio corrido de jogo. Havia sempre qualquer coisa. Ou uma falta a sério, que aí é preciso apitar, claro, ou faltas que eu não percebo de onde é que as sacam. Pá. Não percebo mesmo. É, tudo o que é contacto é parar o ritmo de jogo. E é por isso que as equipas em Portugal já preparam tão bem bolas paradas, porque já sabem o que é que a casa gasta, não é verdade? E por acaso até já tínhamos estado a discutir as bolas paradas tanto do Porto como do Sporting ontem. E acho que ambos são muito fortes porque já estão programados para esta mentalidadezinha. E acho que isso foi um ponto negativo do clássico de ontem, que foi a arbitragem. Portanto, uma equipa bem inferior às outras duas. Mais uma vez, não é a primeira vez que isso acontece em clássico, infelizmente, mas é algo que já vai ser recorrente e que tem, a meu ver, tem de mudar rapidamente no futebol português. Bem, passando agora para a eleição do homem do jogo. Se não me engano, acho que a Sport TV elegeu o Palhinha, acho eu. Sim, sim. Portanto, posso começar pelo Blanco, visto que foi o homem do Sporting a receber o prémio. Concordas com esta atribuição? Eu posso concordar devido ao grande trabalho defensivo que o Palhinha teve no jogo todo, mas não me surpreenderia se fosse, por exemplo, um Adam ou um João Mário, por exemplo. E muitas vezes critico o João Mário noutros jogos por pausar demasiado o jogo. Acho que ontem essa capacidade dele também teve muito bem. O Mateus Nunes também só jogou coisa de 30, 25 minutos, mas quando entrou também jogou mesmo muito bem, não só naquela arrancada, mas também uma boa pressão, uma boa contrapressão que ele fazia mais do lado direito, porque ele entrou para substituir o Nuno Santos e o Pote baixava um pouco. Mas acho que sim, é justo. Do lado do Porto também, quem é que assim jogou melhor? Agora estava aqui a tentar lembrar as exibições. O Otávio não jogou mal, o Taremi movimentava-se bem, só que falhou aquelas duas, portanto não lhe conseguia atribuir o homem do jogo. Eu acho que do lado do Porto não se consegue destacar assim ninguém. Acho que a equipa foi muito coesa num todo. Acho que não consigo destacar ninguém do lado do Porto. Só para dizer que a página site, ou o que disse que o melhor do clássico tinha sido o Corona. Concordas, Rocha? O melhor do lado do Porto e talvez o melhor em campo para ti, ou não? Não, por acaso acho que não. Eu, já agora, voltando um pouco atrás, para comentar uma coisa que o Blanco disse no início, que o Palhinha e o João Mário tiveram os dois muito bem no meio campo. Eu acho que sim, acho que o Palhinha principalmente teve muito bem. O João Mário não sei se teve muito bem, mas melhor do que nos outros jogos, teve de certeza. Agora, dizer que o Sérgio Oliveira e o Uribe não apareceram no jogo, o Sérgio Oliveira e o Uribe e o Otávio, na primeira fase de construção do Sporting, faziam uma pressão que o Sporting não conseguia sair a maior parte das vezes. O Sporting teve de Lá está, bater, é por isso que coisa eu que não falei faz. no Uribe como capacidades defensivas. Só que o Sérgio Oliveira, sinceramente, eu não vi nem Não. contrapressão, O Sérgio nem Oliveira, capacidades construtivas. E, aliás, o Sérgio destaca-se muito mais pela capacidade de construção de jogo. pronto, mas o Uribe, principalmente esta época, tem tido funções muito mais defensivas do que ofensivas. E, portanto, o papel dele ele Sim, cumpriu. O Sérgio Oliveira pode não ter estado tão bem em processos ofensivos, mas também a defender também teve bastante bem. Isto é um defender, entre aspas, porque é uma pressão na primeira fase que pode dar lances bastante perigosos, mas acaba por se considerar defesa. Mas do lado do Sporting, eu diria que o Palhinha ou o Adam, porque o Adam acaba por fazer as defesas que impedem o Porto de ganhar, em alguns lances. E do lado do Porto, eu diria Manafá e Otávio. Acho que o Manafá teve bastante bem e foi por isso que o Sérgio Conceição, que até nem costuma fazer isto, quer dizer, não costuma, entre aspas, mas acabou por, quando pôs o Francisco Conceição, se não me engano, tirou o Zaidu, passou o Manafá para a lateral esquerda e pôs o Corona na lateral direito, porque o Manafá estava mesmo a jogar bastante bem e não compensava tirá-lo de jogo. Bem, a meu ver, acho que Palhinha, acho que é justo merecer o prémio de melhor em campo.
Pareceu-me a mim aquele que já vem, é o que eu digo. Muita gente exalta o Pedro Gonçalves, mas para mim as peças mais importantes deste Sporting são Pedro Porro e João Palhinha. Sim, já agora dizer que Pedro Gonçalves, Tiago Tomás e Nuno Santos não se viram a maior parte do jogo. Coitado, Tiago Tomás também estava sempre a levar pau, pá. Epá, é lidar. Eu gostei de uma Isso coisa... eu acho que foi algo que o Sporting não, pá, prejudicou muito o Sporting. Não foi o facto de ser o Tiago Tomás a titular, porque para as funções dele é bastante competente, mas não ter um ponta de lança do estilo do Paulinho. São pontas de lança totalmente diferentes. O Tiago Tomás é muito mais abrir para as alas, fazer o papel de pivô, segurar bola. Acho que não ter um ponta de lança de outras características, como Paulinho, prejudicou bastante o Sporting na fase ofensiva. Também quem Foi uma coisa que eu não percebi muito bem. Também no Ruben Amorim, dele a dizer na conferência de imprensa que eles são muito novos. É normal terem estas exibições, mas é pá, então são muito novos só para clássicos, para o resto do campeonato já são bons. Isso é daquelas saídas do Ruben Amorim ao longo da época que eu acho um pouco incoerentes, mas pronto. Sim, atenção, um clássico é sempre um clássico, né? Mas é sempre um jogo. Sim, está bem, mas o Pizzi também já falámos noutros episódios que é daqueles jogadores que não se destaca nos clássicos e não é por ser jovem. Destacou-se num. Nós estamos sempre a esquecer. Mas o Pizzi não está no Sporting. Não é? Mas estava só a dizer. Atacamos muito, mas esquecemos sempre deste 4-2. Nos tempos áureos do Benfica, quando nem nós sabíamos que éramos felizes. Mas pronto. Continuando. Do lado do Porto, acho que tem de ir também pelo Rocha. Acho que o Manafá se destacou muito, muito bem na parte ofensiva. Também apoiou bem. E acho que talvez o melhor do Porto, sim, a meu ver. Mas ao menos do jogo, João Palhinha. Portanto, neste momento há uma via aberta, uma autoestrada até, para o Sporting chegar ao título. Acho que se o Sporting não for campeão, acho que todos os jogadores têm de rescindir por justa causa, e o treinador e o Se é presidente. jogo a jogo, pá. Acho que é ridículo se não forem campeões. Esta época o Sporting nunca mais vai ser campeão. Mas acho quase impossível o Sporting não ser campeão esta época. Tinha de acontecer aqui qualquer coisa muito, muito grave dentro do clube. Se quiserem fazer um ataque ao Cochete, estão sempre à vontade. Acho que era interessante nesta altura. Podia meter mais emoção no campeonato. Mas, para brincadeiras, o Sporting é o grande favorito nesta altura. Já o é há algum tempo e acho que com este empate ainda se destaca mais. Portanto, foi este o nosso mini episódio. Não tem as nossas rúbricas nossas, porque... pois é, vocês ainda não sabem, porque nós gravámos um episódio antes deste, mas a partir de agora os episódios vão passar a ter 3 rúbricas, portanto ficam já a saber. Mas foi esta a nossa mini análise ao clássico. Espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Vai para Cristiano Ronaldo! Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol!